Paz do Senhor, minha irmã. A paz do Senhor. Como a irmã se chama? Luzia. Irmã Luzia, qual é seu endereço? Olha, eu moro aqui em Tietê, São Paulo, no bairro Santa Maria, rua José Maria, Assumpção, 327. Ouvintes, estamos aqui com a irmã Luzia, que tem um testemunho para contar do seu filho. E nós queremos ouvir. Conte a benção, minha irmã. Pois a gente saiu da Bahia, né? Nós somos da Bahia. Então, eu cheguei aqui com ele com 2 aninhos de idade, com problema de saúde. Na verdade, ele nasceu com problema, só que a gente não via, a gente não percebia, porque ele ainda não andava, mas depois que ele começou a andar, o problema apareceu. Ele começou a andar com 1 ano e 1 mês. Então as pernas dele só iam abrindo. Chegou um momento que uma perna, né, entortou mais do que a outra. E ele só caía bastante, então a gente chegou aqui em São Paulo, começou a fazer tratamento com 2 aninhos. E ele começou passando pelos médicos, em rotina sempre, fazendo tratamento nas clínicas em São Paulo. E o que os médicos diziam, irmã? Que o caso dele era complicado? Isso. Até então, os médicos lá mesmo em São Paulo, no Hospital das Clínicas, eles não falavam para mim. Eles só via a criança e pedia retorno. Via a criança e pedia retorno. Só que então a gente procurou outro médico aqui na cidade onde a gente mora, e aí foi onde encaminhou melhor. Ele me falou o problema da criança, que a juntinha da criança tinha nascido toda afastada uma da outra. Certo. Então era o caso das pernas dele estar abrindo. Ele falou assim que aquela criança era para ser paralítica, para nunca andar. Deus. Mas ele falou assim: mãe, dá graças a Deus. Falou por 3 vezes. Tava eu e meu esposo comigo. Falou por 3 vezes que desta maneira. Foi muito difícil ouvir isso, né, irmã? Muito difícil. Como a gente já serve ao Senhor, aí agora a gente busca mais. E aí, irmã, os irmãos começaram a buscar o Senhor, fazer propósito. Como aconteceu a bênção, irmã? Que hoje estou vendo aqui o Misael, um moço sadio, perfeito, caminhando, andando e até cantando na igreja. Como é que aconteceu a bênção, irmã? Olha, foi uma coisa assim bem clara, porque antes do médico falar isso para mim, Deus usou um vaso na igreja, um irmão na igreja, para falar que dessa criança que já tinha vindo com problema, os médicos tinham percebido, só que não sabiam se tinham chegado a falar para a mãe da criança. Então foi o que aconteceu. Ô, irmã, e agora, e depois que os irmãos buscaram a Deus, ele ficou normal, ficou perfeito? Como aconteceu a bênção na vida dele, irmã? Olha, foi uma coisa assim muito rápida, né? Depois que, né, Deus revelou, porque o médico chegou a falar para mim que essa criança iria passar por cirurgia e usar aparelho nas Certo. pernas. E essa criança, ele ia continuar em tratamento quando ele estivesse na idade de 15 a 16 anos de idade, eu poderia ter 20 anos. Já preparando a irmã para esses procedimentos na sequência, né? Já falando, né? Isso, dessa maneira. E falou assim que essa criança ainda não podia não ficar bem ainda. Certo. Desta maneira. E os irmãos buscando a Deus e confiando no Senhor. Confiando. Então, com 3 meses que eu voltei no médico, ele pediu retorno com 3 meses, quando eu cheguei lá, mas antes disso, a primeira vez que eu passei com ele pediu natação e fisioterapia. Então, a natação eu já não fiz, só com a fisioterapia 3 vezes na semana, né? Mas sabendo que o trabalhar estava sendo de Deus. Amém. Irmã, como eu já falei antes, hoje está aqui o Misael, perfeito, com toda a saúde. Quantos anos tem o Misael? Misael tem 12 anos. 12 anos, muito bem. Veja aí, ouvintes, o que Deus faz. E quanto tempo ele já está uma criança normal? Olha, com 8 anos de idade ele já estava normal, já liberado dos médicos. Porque Jesus fez a obra, né, irmã? Graças a Deus. Vale a pena nós confiar nesse Jesus. Ah, tem que confiar, viu? Estou muito feliz, irmã. Estou feliz porque eu vejo meu filho hoje bem. E eu sei que não foi, né? Não foi o médico, mas sim o médico dos médicos, nosso Senhor Jesus Cristo. Irmã, dá uma palavra agora para pessoas que estão ouvindo esse testemunho. Talvez esteja alguma
criança na família, doente, com um problema assim ou semelhante, o que deve de fazer? Qual é a palavra que a irmã tem a dar para essa mãe, para esse pai que está com uma luta, um problema assim? O que deve de fazer? A irmã que já teve essa experiência. Olha, é para os pés de Jesus, porque foi assim que eu vi o milagre, né, acontecer na minha casa, né, na vida de meu filho, porque quem via ele, né, quem viu ele antes, que vê hoje, não sabe o que essa criança passou, e a alegria, né, o regozijo que nós temos hoje, né, nós ver que o nosso Deus está conosco e que faz toda essa maravilha. Então, corre os pés de Jesus enquanto há tempo, porque o nosso Deus, ele é saúde, ele é vida. Ficamos muito agradecidos, irmã, por esse belíssimo testemunho, em nome de Jesus. Amém.